Fala galera, a dica de hoje, gente, assunto muito importante, prerrogativa de foro. Pode botar aí na tela para a gente ver o slide. Olha só, gente. Realmente, a lei orgânica vai repetir a Constituição Federal, pelo menos em termos, né, o artigo 53 da Constituição Federal. Os deputados distritais, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o TJDFT, enquanto que a Constituição Federal fala que deputados federais e senadores são no Supremo Tribunal Federal. Pessoal, em relação aos deputados distritais, isso aqui não é absoluto, porque se o crime for um crime eleitoral, isso vai para o TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Se for um crime da Justiça Federal comum, vai para o TRF, Tribunal Regional Federal. Se for um crime militar, a Justiça Militar Federal não tem tribunal de segunda instância. Então, a prerrogativa de foro do deputado distrital é no Superior Tribunal Militar, no STM. E todo esse arcabouço, né, de tribunais é que julgarão os deputados distritais em crimes, né? Pode ser contravenção, pode ser um crime, pode ser qualquer tipo de infração penal, tá? E aí vem, pode botar aqui na tela, a súmula vinculante número 45 do Supremo, gente, diz que a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Ocorre que a situação do deputado distrital não é uma competência num foro privilegiado apenas da lei orgânica. A doutrina, a jurisprudência entende que, pelo artigo 27 da Constituição Federal, pelo artigo 32 da Constituição Federal, para abranger os deputados distritais, a prerrogativa de foro vem direto da Constituição Federal. E, portanto, um crime praticado por um deputado distrital não vai para o tribunal do júri, que é um tribunal de primeira instância, que é ali um juiz togado com os 7 jurados. O que acontece, gente, é que o deputado distrital ele é julgado, se for um crime de tribunal do júri comum, é no TJDFT, prevalece a prerrogativa de foro, e não o tribunal do júri. Porque não é uma prerrogativa de foro específica, exclusiva de Constituição Estadual ou da lei orgânica do DF. Se for um crime doloso contra a vida praticado contra um servidor público federal, por exemplo, isso vai para o TRF, o Tribunal Regional Federal, e não para o Tribunal do Júri. Tá certo? Então, essa súmula vinculante 45 não se aplica aos deputados distritais. Então, prerrogativa de foro dos deputados distritais, TJDFT, que é a regra, se for um crime federal, TRF, TRE ou STM. Lembrando que aquela ação penal 937, que foi julgada pelo Supremo em maio de 2018, nós falamos em dicas diárias passadas, nós trabalhamos no material de atualização entregue aí no início de julho, para vocês, tá, dos cursos, para quem é meu aluno. Essa ação penal 937 impacta um pouco nisso aqui, gente. Como? Da seguinte forma: a literalidade, pelo amor de Deus, da lei orgânica e da Constituição Federal continua sendo desde a expedição do diploma, não é desde a posse. Se cair desde a posse, marque errado, porque não é a letra da Constituição ou da lei orgânica. Agora, gente, em relação à ação penal 937, ela diz assim: para ter prerrogativa de foro, o crime tem que ter sido praticado no exercício da função e que tenha relação com as funções do cargo. Então, o que é que acontece? Se o indivíduo ainda foi diplomado, que é aquele ato da justiça eleitoral, mas ele ainda não tomou posse, eu não consigo imaginar um caso concreto que seja no exercício da função e que tenha relação com o mandato. Então, o que é que acontece aí? Na prática, este desde a diplomação é uma letra que está agora com uma eficácia suprimida por essa jurisprudência do Supremo. Mas ou vai cair a letra da lei orgânica, e aí continue com a ideia de que é desde a expedição do diploma, não é desde a posse. Agora, a jurisprudência do Supremo, nessa ação penal 937, vai dizer, é desde que seja no exercício do cargo e que tenha relação com as funções do parlamentar. Senão, não tem qualquer prerrogativa de foro, e isso tem que ser aplicado também aos deputados distritais. O TJDFT, em maio de 2018, também já fez isso com os deputados distritais. Aplique essa ação 937, ação penal 937, esse entendimento também para os deputados distritais. E aí, a ideia é, por exemplo, se esse deputado distrital estiver no exercício, ocupando a função de secretário de Estado do DF, eu também acho que a prerrogativa de foro não se aplica, porque ele está na condição de secretário de Estado do DF, ele não está na condição de deputado. Se ele pratica um crime na condição de secretário de Estado do Distrito Federal,
Pela jurisprudência dessa ação penal 937, a prerrogativa de foro não se aplica. Então, fique ligado nisso e também na ideia de que terminou a instrução criminal, tá? Se a prerrogativa de foro existir, né, que tenha relação com o mandato e que tenha sido praticado no exercício da função, se a instrução criminal terminar, tá, e o deputado acabou que perdeu o mandato depois desse momento, tá, o processo continua no TJDFT ou no TRF ou onde for, tá, na prerrogativa de foro, se o deputado, por algum motivo, perdeu o mandato depois da instrução criminal. Isso é a letra do que está escrito na ação penal 937, a gente explicou em uma dica passada, e isso tudo pode cair na sua prova, principalmente para uma prova de consultor, tá? Ou de procurador, ou talvez, sei lá, de policial, que tem alguma coisa a ver com crime, mas você também de técnico legislativo, fique ligado nessa dica, e até a dica de amanhã. Um abraço.